Seja muito bem-vindo ao Consommation, o canal onde a gente fala de consumo de combustível com diversos dados, testes práticos e muita informação. Neste nono e último episódio da série, vamos testar o consumo do Volkswagen Polo Track 2025 em diferentes velocidades, com o ar-condicionado desligado e os vidros fechados, uma condição de uso mais comum nas regiões mais frias do Brasil. Além disso, vamos comparar os resultados de cada volta com os dados dos testes anteriores. O objetivo é descobrir se realmente vale a pena rodar com o carro nessa configuração. Então vamos zerar o computador de bordo e iniciar o primeiro teste. Vamos ver como o Polo se sai rodando a 60 km por hora, mantendo a velocidade constante. Será que vai superar a média de consumo com os vidros abertos, que foi de 27 km por litro? É o que vamos descobrir no final dessa volta. Novamente, na primeira parcial, o Polo segurou firme uma média de 30 km por litro. Só que aí veio o retorno, e como era de se esperar, o consumo deu uma leve caída, iniciando a segunda parcial com 29 km por litro. Na segunda parcial, que tem uma leve subida, aquele ganho da descida foi embora rápido. O Polo caiu de 29 km por litro para 28 e segurou bem até quase o final. Só nos últimos instantes perdeu mais um ponto e fechou em 27 km por litro, o mesmo resultado do teste com os vidros abertos. Mas tem um detalhe. Como ele rodou boa parte em 28, eu acredito que foi mais econômico com os vidros fechados. Só não conseguimos ver essa diferença porque o computador de bordo não mostra casas decimais acima de 20 km por litro. E foi justamente por causa dessa dúvida que eu decidi fazer uma volta bônus. Eu quis rodar apenas na parte plana do percurso, só para matar a curiosidade. Afinal, como será que o Polo se comporta em um trajeto totalmente plano, sem a descida e a subida que fazem parte do teste oficial? Dessa vez ele fechou a primeira parcial com 29 km por litro. E o mais interessante veio na segunda parcial. É justamente nesse trecho que o carro costuma perder rendimento. Mas rodando somente no plano, o Polo conseguiu se segurar melhor do que antes e manteve uma média de 28 km por litro. Ou seja, superou a volta anterior e bateu seu próprio recorde. É claro que este percurso plano não entra nos cálculos oficiais do teste, porque distorceria os resultados. Mas fica aí a curiosidade. Quando a gente pega uma avenida bem plana, consegue manter uma tocada leve e uma velocidade de cruzeiro mais baixa, o Polo mostra que pode entregar um consumo muito acima do que muita gente imagina. Agora nós podemos partir para a próxima pergunta. Será que o Polo consegue manter essa eficiência rodando a 70 km por hora? É exatamente isso que a gente vai descobrir ao final do próximo percurso. Neste e nos demais testes, a gente vai percorrer cerca de 20 km no total, 10 indo, depois fazemos o retorno e mais 10 voltando. Assim, qualquer variação causada por vento, subidas ou descidas acaba se anulando, e o resultado fica o mais justo e equilibrado possível. Vou te dizer que a maior dificuldade de rodar com os vidros fechados e o ar desligado é conseguir manter os vidros desembaçados, e quanto mais passageiros a bordo, mais o vidro embaça. Como estou sozinho no carro, deu para levar numa boa. Mas fica aí esta curiosidade para quem ainda não rodou em temperaturas baixas próximas dos 10 graus. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 70 km por hora, o consumo foi de 25 km por litro. Dessa vez, o resultado foi o mesmo obtido com os vidros abertos, e ambos superaram em 8,70% o consumo registrado com o ar-condicionado ligado. Eu esperava que o consumo com os vidros fechados já tivesse superado o obtido com os vidros abertos. Será que o ponto de virada vem agora? É o que vamos descobrir ao final deste trecho a 80 km por hora. Olha só,
Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, deixa eu te contar em que ponto da nossa jornada estamos. Este já é o 9º e também o último vídeo da nossa série com o Volkswagen Polo Track 2025. A nossa jornada começou lá atrás, testando o carro abastecido com etanol. E agora estamos fechando o ciclo com os testes usando gasolina para ter um panorama completo do desempenho e do consumo desse modelo. Então, se você tem curiosidade sobre o Polo Track ou até pensa em ter um, fica o convite para maratonar toda a série. Chegamos ao final do percurso. Mantendo a velocidade de 80 km por hora, o Polo registrou um consumo de 24 km por litro, exatamente o mesmo resultado que tivemos no teste com os vidros abertos, e que representa uma economia de 14,29% em relação ao teste com o ar-condicionado ligado. Agora, vamos para o teste a 90 km por hora. Neste teste, mantivemos o mesmo padrão dos outros vídeos aqui do canal. Apenas um passageiro a bordo, abastecimento feito no mesmo posto e pneus calibrados de acordo com o manual do carro. Tudo isso para garantir que os resultados sejam sempre comparáveis. E para facilitar a vida de quem quiser acompanhar tudo, todos os vídeos que eu fizer com este Polo vão ficar com os links organizados ali na descrição. Eu também criei uma playlist exclusiva só para o Polo Track, com todos os testes, análises e curiosidades reunidos num só lugar. Então já aproveita, dá uma conferida lá e se inscreve no canal para não perder nada. Chegamos ao final do percurso. Mantendo a velocidade de 90 km por hora, o consumo foi de 21 km por litro. Isso significa uma economia de 5,53% em comparação com o teste feito com o ar-condicionado ligado. Por outro lado, gastou 12,50% a mais do que rodando a 80. Agora vamos testar o Polo a 100 km por hora. Agora chegou o momento de falar sobre o próximo vídeo. Eu tenho colocado no ar um vídeo por semana aqui no canal, mas desta vez a programação pode mudar um pouquinho. Com o fim da minissérie Polo, eu estou indo atrás de mais um carro para trazer aqui para vocês. Só que desta vez o clima pode atrasar o próximo projeto. Isso porque, para conseguir gravar sem comprometer a performance do carro, preciso de uns 3 dias em sequência com o tempo seco e estável. E adivinhem, a previsão é de chuva para os próximos dias. Mas olha, se o tempo colaborar e firmar até o próximo final de semana, pode esperar que vai ter vídeo novo chegando por aqui. Chegamos ao final de mais um percurso. Desta vez, rodando a 100 km por hora, o consumo foi de 19 km por litro. E olha só que interessante, pela primeira vez a vantagem ficou para os vidros fechados, que superaram os vidros abertos em 2,70% e o ar-condicionado em 9,20%. Agora a pergunta é, será que essa vantagem continua quando a gente acelerar para 110 km por hora? É exatamente isso que vamos descobrir na próxima volta. Então bora seguir o teste ao som de Natural Light, do Chris Haugen. E chegamos ao final do último trecho. A 110 km por hora, o consumo ficou em 16,6 km por litro. A diferença em relação aos vidros fechados foi de apenas 1/10. Ainda assim, rendeu uma economia de 3,75% em comparação a rodar com o ar-condicionado ligado. E agora que temos todos os dados, vamos para a análise final. De cara, o que chama a atenção é que rodar com os vidros fechados praticamente empatou com rodar com os vidros abertos. Pelo senso comum,
Esperamos que andar com os vidros fechados seja mais vantajoso, justamente por causa da aerodinâmica que teoricamente melhora. Só que com o Polo não foi bem assim. Os resultados ficaram muito próximos do início ao fim do teste. Tivemos 4 empates em velocidades diferentes, um resultado um pouquinho melhor para os vidros fechados a 100 km por hora e depois um empate técnico a 110 km por hora. É claro que esse empate tem muito a ver com o painel do Polo, que não mostra casas decimais acima dos 20 km por litro. Mas, mesmo assim, o fato de aparecer como empate mostra que os valores devem estar realmente muito próximos. Outro ponto que surpreendeu é que o ar-condicionado teve os piores resultados durante todo o teste. A gente poderia esperar que em velocidades mais altas ele superasse os vidros abertos por conta da turbulência. Só que isso não aconteceu. Muito provavelmente é porque esse motor 3 cilindros sente mais para manter a velocidade e ainda dar conta do ar-condicionado. Se tivesse um pouco mais de potência, talvez o ar-condicionado fosse mais vantajoso a partir dos 90 ou 100 km por hora. Mas aí, dificilmente manteria a economia que a gente viu até agora. Isso não quer dizer que rodar com o ar-condicionado ligado seja ruim. Apenas tem um resultado um pouco inferior do que os outros 2 cenários. E para fechar, vale muito a pena destacar esse pico de economia lá pelos 60 km por hora, chegando a incríveis 27 km por litro e 28 no percurso plano, uma marca realmente impressionante. Bom, essas foram as minhas impressões como entusiasta, mas agora eu quero saber a tua. Comenta aí embaixo e bora trocar ideia. E assim, a gente chega ao fim dessa jornada com o Volkswagen Polo Track 2025. Foram 9 vídeos cheios de testes, dados e descobertas. Espero de verdade que em algum momento um desses vídeos tenha te ajudado de alguma forma. E olha, mesmo sendo o último episódio dessa série, se lá na frente surgirem novas dúvidas, vamos filmar novamente com o maior prazer. Então, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado para não perder nada. E eu te agradeço demais por ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!